Olá, vamos estudar um pouco de Espiritismo. Hoje o nosso tema será Médiuns Curadores, tirado do livro dos Médiuns, no capítulo 16. Estudar Espiritismo, todas as semanas, nas terças e sextas-feiras, a gente conversar um pouco sobre essa doutrina que tanto conforta e ilumina as consciências. Boa noite, Maria Elisângela, é um prazer estar com você, seja bem-vinda para a gente conversar mais um pouquinho, estudar um pouco mais a doutrina espírita, todos juntos. É uma grata satisfação ter você aqui conversando com a gente. A gente só lembrar que a gente tem um canal no YouTube, Reflexão Espírita, Prof. Júnior Historiador, para a gente divulgar mais a doutrina espírita. Então, quem depois quiser ver a live do início, ver no Instagram, fica salvo. E também quem quiser ver no canal do YouTube, está lá para as pessoas que quiserem acessar outras lives com outros estudos. A gente está assim, aceitando sugestões. Quem quiser dar sugestão de algum tema, a gente está aberto. Quem quiser fazer perguntas, quiser dar também alguma opinião a respeito do tema da noite, fique à vontade, né? Então, boa noite, Juliana Freitas, é um prazer. João Neto, da cidade do Crato, também é um prazer estar com vocês. Pois bem, o nosso tema da noite de hoje é tirado do capítulo 16 do livro dos Médiuns, que trata justamente sobre médiuns curadores. É um capítulo que trata sobre médiuns especiais. A gente falou um dia desse aqui sobre os tipos de mediunidade, né? Então, a mediunidade de pessoas que são médiuns videntes, médiuns audientes, médiuns falantes, né? Médiuns psicógrafos, né? Médiuns de efeitos físicos. E havia uma variedade de médiuns chamados médiuns especiais, que Allan Kardec vai citar num capítulo à parte. E há médiuns proféticos, há médiuns de diversos tipos. Um deles seria os médiuns curadores. No livro dos médiuns, Allan Kardec diz assim: médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. Então, são pessoas que possuem uma habilidade ou uma faculdade em que o médium é um intérprete, né, do pensamento dos espíritos, e esse pensamento ou essa informação ou essas energias que vêm do mundo espiritual passam pelo médium provocando algum tipo de fenômeno. Pode ser um fenômeno físico, como um objeto sair do lugar, um objeto desaparecer, um objeto se mover, cair, alguma coisa assim, né? E pode também ser um efeito físico diretamente sobre a pessoa, né? Na parapsicologia usa-se a expressão ectoplasma, né? Que seria justamente uma energia bioespiritual, né? Ou biopsíquica, né? Quer dizer, pertence ao corpo e pertence ao nosso psiquismo. No meio espírita usa a expressão energia no dia de hoje. Na época de Kardec usa a expressão fluido espiritual. Isso vem não de Kardec, mas vem de Franz Anton Mesmer, que é um alemão, um médico alemão que viveu no século anterior, Allan Kardec, no século XVIII, e que morreu em 1815. E o Franz Anton Mesmer, ele tinha uma ideia de um fluido animal ou de um magnetismo animal. Ele conhecia o magnetismo mineral, né? A gente tem aquele magneto, tem gente que coloca na geladeira para prender as suas contas, né? Que a gente tem que pagar algum aviso, algum bilhete. E existe esse magnetismo mineral, e o Franz Anton Mesmer entendeu que havia um magnetismo animal, ou seja, nós, seres biológicos, conseguimos produzir algum tipo de magnetismo que não era exatamente igual ao magnetismo mineral, mas que era capaz de provocar mudanças nas pessoas, no corpo das pessoas. E aí ele estuda, ele vai pela Europa inteira falando sobre isso, fazendo estudos, divulgando o seu novo método, que é o método de aplicação desse fluido animal. A sociedade da época de Mesmer não aceita esse conhecimento, ele é muitas vezes rechaçado, tratado como um charlatão, e ele vem a desencarnar no início do século XIX, e muitas pessoas passaram a segui-lo, e esse pensamento vai chegar nas mãos do professor Rivail, depois conhecido como Allan Kardec, né? Allan Kardec, em 1815, ainda era um adolescente. Ele estudou em Verdun, na Suíça, com o professor Pestalozzi,
e ele teve conhecimento sobre magnetismo e isso o interessou ao longo de toda a sua vida. Então, na época que Allan Kardec escreve o Livro dos Espíritos, em 1855, quando ele publica em 1857, o magnetismo, o magnetismo animal, era conhecido. Haviam pessoas chamadas de magnetizadores que impunham as mãos sobre determinadas pessoas e essas pessoas, segundo se alegava na época, eram curadas. Então, uma mensagem dos Espíritos nesse sentido esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos. Essa citação está no Livro dos Médiuns. Então, o que os espíritos estão dizendo é que médium curador somos todos nós. Já dissemos que há 7 bilhões de seres humanos no planeta, 7 bilhões são médiuns. Só que tem pessoas que têm só um pouquinho de mediunidade e tem gente que tem muita mediunidade. Só que há uma variedade de mediunidades, há médiuns videntes, médiuns audientes, médiuns de efeitos físicos. Entre esses médiuns de efeitos físicos, há os médiuns curadores. Então, vai ter gente que com uma oração poderá provocar na outra pessoa algum tipo de melhora de um estado patológico que essa pessoa tenha, ao ponto de, em casos mais agudos, mais intensos, a pessoa realmente ser curada de algum tipo de doença. Isso não pertence ao Espiritismo, isso está presente em todas as religiões, não é preciso acreditar nisso para que isso aconteça. Você poderá ser uma pessoa do budismo, do islamismo, do catolicismo, ou mesmo ser ateu e não saber que possui essa disposição magnética acentuada. Então, esse seu ectoplasma ele poderá ser mais forte do que em algumas pessoas, ou do que a média das pessoas, e provocar o bem-estar nos outros. Eu conheço mais de uma pessoa, que um amigo nosso aqui, presidente de um centro espírita, já desencarnado, que ele, quando estava nos lugares, as pessoas gostavam tanto dele, ele tinha um carisma, que sempre tinha gente ao redor dele. Ele ficava, às vezes, na frente do centro espírita, recebendo as pessoas para as palestras, e sempre tinha alguém perto dele, só para estar perto dele. Porque estar perto desse dirigente espírita deixava a pessoa calma, deixava a pessoa feliz. Ele transmitia uma bondade, um amor, sabe? O olhar dele era penetrante, as pessoas se sentiam bem. E às vezes esse dirigente conversava com outras pessoas e tinha gente ao redor simplesmente porque queria sentir, estar ali perto, porque é uma pessoa muito agradável. Não vou citar o nome por questões éticas, mas que as pessoas da região daqui, do Cariri, especialmente do Juazeiro do Norte, sabem de quem estou falando. Então, transmitia-se essa energia só pela presença dele. Então, ele tinha um ectoplasma, quer dizer, ele tinha uma energia biopsíquica muito forte e que influenciava as pessoas, causando uma sensação de bem-estar. Então, o magnetismo animal, também chamado de mesmerismo, ele existia na época de Kardec e havia pessoas que cobravam para isso, aplicavam passes magnéticos, como eram chamados, em posição de mãos, e as pessoas muitas vezes eram curadas. Na Revista Espírita de 1864, no mês de janeiro, Allan Kardec ele publicava uma revista mensal chamada de Revista Espírita. Pessoas escrevem para ele, de alguns lugares da França, e um grupo dizia assim: a gente, não conhecendo muito a mediunidade, decidimos estudar os fluidos espirituais. Essa expressão, fluido universal, que vem de Franz Anton Mesmer e que Allan Kardec se apropria para utilizar o fluido universal no Livro dos Espíritos e nos outros livros espíritas. Então, 2 epiléticos tiveram uma melhora nesse grupo, porque as pessoas impunham as mãos sobre eles também, e uma pessoa com alguns problemas neurológicos, neuralgia e outras situações, que a pessoa também teve um alívio muito grande ao ponto de ficar curada. Então, o relato dizia que eles colocavam as mãos no vazio do estômago da pessoa. Então, mais ou menos, quer dizer, o vazio do estômago era mais ou menos sobre o estômago da pessoa, sem tocar na pessoa, e durante 15 minutos faziam orações em silêncio, e aí ao longo de 30 a 35 dias a pessoa sentia alguma coisa. Então, esses tipos de efeitos magnéticos ou de passes magnéticos aplicados em centros espíritas na época de Allan Kardec. Esses passes magnéticos eram aplicados não de maneira indiscriminada, mas apenas às pessoas que chegavam com problemas de saúde, reclamando de algum problema de saúde. E era aplicado uma pessoa por vez,
e durava 15 minutos, frequentemente na nuca e também sobre o estômago. Depois eles vão conhecendo outros lugares, outros pontos de aplicação, e aí eles vão estudando mais e ampliando essa situação. Veja bem, hoje nos centros espíritas as pessoas vão para um centro espírita, assistem uma palestra, tem 100 pessoas lá e quando termina vão tomar o passe, é um passe magnético, quer dizer, doação do médium para aquelas pessoas. O que os estudos perceberam na época de Allan Kardec, que eles relatam, né, que Allan Kardec cita na Revista Espírita, que a gente disse, 1864, é que nos dias de hoje, aplica-se todo mundo que queira. Então a pessoa pode não ter doença nenhuma, eu posso estar muito bem, mas se decidir tomar um passe, agora, mal não vai fazer, né? Então vai receber uma energiazinha a mais ali, e as pessoas vão. Tem gente que é passe, que vai para o centro espírita só para tomar o passe. Tem gente que só chega no centro espírita para reunião já no finalzinho, só para tomar o passe, tipo assim, vou me energizar e vou para casa. Então, muitos desses médiuns, né, eles recebiam essas energias do mundo espiritual e não necessariamente do corpo deles, já que a energia é biopsíquica, ou seja, depende do bio do seu corpo, psíquica na sua mentalidade, né, da sua energia espiritual, e aí os espíritos eles ampliam essa energia. Quando a pessoa tem pouca energia biopsíquica, ou seja, esse ectoplasma é pouquinho, né, os espíritos tentam suprir essa ausência, né, de energia por parte das pessoas. Então, Allan Kardec diz assim, entre o magnetizador e o médium curador, após uma diferença capital. Porque o primeiro, né, o magnetizador, magnetiza com seu próprio fluido, quer dizer, com sua própria energia. E o segundo, que é o médium curador, com o fluido depurado dos espíritos. Daí se segue que os espíritos dão o seu concurso a quem querem e quando querem, que podem recusá-lo e, consequentemente, tirar a faculdade daquele que dela abusasse ou desviasse de seu fim humanitário e caridoso para dele fazer comércio. Então, quando a gente diz assim, eu vou aplicar energia numa pessoa, eu vou aplicar um fluido magnético, vou aplicar um passe. Se eu imagino que essa energia vem do mundo espiritual, eu não posso cobrar por isso, porque essa energia não é minha, ela pertence aos espíritos. Se eu abro uma casinha aqui numa loja, numa rua aqui de Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, aqui no Cariri, eu decido abrir um consultório meu e vou aplicar magnetização nessa pessoa e não estou contando com o concurso dos espíritos, é apenas o meu magnetismo. Então, se eu quiser cobrar, é uma situação que eu não estou utilizando a energia dos espíritos. Eu entendo dessa maneira, assim que Allan Kardec entendia. O magnetizador, ele cita isso no livro Evangelho segundo o Espiritismo. O magnetizador, ele acabou de dizer aqui no livro dos médiuns, ele doa a sua energia, ele não está esperando dos espíritos nada. E aí, quando termina, é possível que o magnetizador esteja cansado, esteja fatigado por fato dele ter doado essa energia. Quando acontece nos centros espíritas, não se está retirando essa energia propriamente dos médiuns, se espera que ela venha dos espíritos e os médiuns seriam como canos por onde a energia do mundo espiritual passa e chega nas pessoas que estão ali buscando. Então veja as diferenças. Primeiro, no passado aplicava-se esses fluidos magnéticos, essas energias magnéticas, apenas em pessoas que estavam se sentindo doentes, que tinham uma doença qualquer, né? E até o caso da epilepsia, como cita esse relato da Revista Espírita, e a pessoa era tratada individualmente com passes magnéticos de até 15 minutos. Era só colocar a mão sobre a pessoa, na cabeça, na nuca ou no local que estava doente, durante 15 minutos em silêncio fazendo uma oração. Hoje não é feito dessa maneira, nos centros espíritas as pessoas vão, e aí se tiver 100 pessoas, todas vão receber o passe se quiserem receber. Então há essa diferença. O que se percebe é que muitas vezes, né, ou talvez a maioria de nós, não possui um fluido magnético muito forte. E aí o que a gente às vezes consegue produzir nas pessoas que vão tomar é apenas, às vezes, uma sensação de bem-estar. A pessoa diz assim, nossa, eu estou tão leve, eu tomei o passe, estou me sentindo melhor do que quando eu entrei aqui. Às vezes a pessoa chega cansada do trabalho, né? Durante o dia a gente passa, né, as situações diversas, né? Às vezes conflitos familiares, o dia a dia, a correria do trabalho. Então a gente está cansado fisicamente e às vezes mentalmente. Às vezes emocionalmente nós estamos também instáveis. Chegando no centro espírita, assistindo a palestra e depois tomando passe, muitas vezes a pessoa ao tomar o passe se sente leve,
porque assistiu uma palestra que não somente instruiu, mas também que motivou, como também ao tomar o passe a pessoa se sente mais leve, mais fresquinho assim, no sentido espiritual, porque a pessoa está afastada dessas energias negativas que ele mesmo produziu. E às vezes de espíritos que se aproximam de nós e que de alguma maneira estão nos perturbando e se ligam muito fortemente, sintonizam muito fortemente conosco. E esses passes que acontecem na casa espírita, esses passes magnéticos, têm por objetivo fazer essa limpeza, essa higiene, afastando essas energias negativas. A Julia está perguntando, é verdade que ao ajudar você absorve o que a pessoa sente? Allan Kardec ele fala sobre isso no livro dos médiuns, em diversos lugares. Ora, se eu sou uma pessoa boa e tenho a intenção de ajudar outras pessoas, eu estou doando a minha energia e a energia que vem do mundo espiritual. Eu não estou cobrando, então o mal não vai fazer. O pior que pode acontecer é a pessoa não receber nenhum benefício. Isso é o que acontece. Porém, se eu sou uma pessoa cheia de vícios, se eu sou uma pessoa que sou acompanhada de espíritos atrasados, que frequentemente não só prejudicam a minha vida, mas de outras pessoas, quando eu for aplicar um fluido magnético, fazer uma imposição sobre as pessoas, há a possibilidade que essa energia negativa também atinja aquela pessoa que está recebendo. Mas não é justo, né? A pessoa está ali querendo tomar o passe e aí vai na casa espírita ou em algum lugar e essa pessoa recebe uma carga negativa em vez de ser uma carga positiva. Isso acontece no dia a dia. A gente pode ir a um consultório médico, fazer uma consulta lá, o médico pode estar de mau humor, tratar mal a gente. O médico pode passar um remédio que não serve porque a gente está sentindo, pode ser um remédio que cause mais mal-estar do que bem-estar, ele pode cometer um erro. Então, uma série de coisas vai acontecer no dia a dia, faz parte da nossa existência, a gente passar por essas situações. Então, o médium que se propõe a ser magnetizador, a ser passista, a aplicar essas energias nos outros, ele também está se expondo, porque se eu estou aplicando energia numa pessoa, que essa pessoa está querendo se sentir melhor, e há um espírito prejudicando essa pessoa, esse espírito pode não gostar de mim, dizer assim, esse rapaz está tentando atrapalhar a minha vida, e vir atrás de mim. O que vai me proteger então desses espíritos ruins que estão prejudicando o meu paciente, aquela pessoa que está ali? O que vai prejudicar, o que vai me proteger é que eu tenha uma vida correta, que eu faço bem, né, que eu procure fazer oração, entrar em contato com os bons espíritos, com o Criador do Universo. Mesmo assim, isso não vai impedir 100% desses espíritos de prejudicarem. E lembre de Jesus. Jesus foi a criatura mais bondosa que houve nesse planeta, mas ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi julgado, né, e foi levado à morte. Então, se ele, que é uma pessoa tão boa, foi perseguido, por que eu espero ser glorificado? Por que eu espero receber todos os benefícios do mundo só porque eu estou fazendo o bem aos outros? Jesus fez o bem aos outros, e o que ele recebeu em troca? Então, a gente não pode ficar esperando que só pelo fato da gente fazer o bem a outra pessoa, a gente vai só receber o bem. Não, a gente recebe o mal porque no dia a dia a gente entra em contato com seres humanos, seja encarnados ou desencarnados, que são seres complicados, que às vezes não querem ver a nossa felicidade, não. A gente está ajudando o outro e o outro vem querer atrapalhar. Isso acontece no trabalho, acontece na família, acontece na rua, acontece no centro espírita ou em qualquer religião, né? Dentro da igreja católica, entre os evangélicos ou qualquer da Umbanda, Candomblé, Vale da Mãe, em todo lugar poderá ter pessoas um pouco perturbadas ou muito perturbadas que às vezes atrapalham mais do que ajudam. Então a gente não pode fazer o bem esperando recompensa. A gente faz o bem porque a gente faz o bem. Seja aplicando passe magnético em alguém ou dando um quilo de arroz na porta, quem chega para nos ajudar. Pois bem, então a gente tem que também identificar que existem vários tipos, né, de médiuns a esse respeito. Esse tipo de mediunidade, a gente pode dizer assim que tem os médiuns curadores, os médiuns receitistas e os médiuns cirurgiões. Olha que não é exatamente a mesma coisa. Se a gente tem um médium curador magnetizador, aquele que está no centro espírita ou talvez em um local aplicando com as mãos energia no outro, se essa pessoa entende que está recebendo energias do mundo espiritual para aplicar nas pessoas, ele é um médium curador. Ele está utilizando esse magnetismo no mundo espiritual. Ele produz cura? Bom, pode ser que aconteça se ele tiver muito fluido da parte dele e os espíritos também ajudarem muito. E aquela pessoa, de alguma maneira, estiver receptiva a essas energias. Então, você tem que ter o agente emissor e aquele agente receptor. Se tudo estiver casado, essa pessoa, no mínimo, poderá ter uma sensação de bem-estar.
Porém, esse médium, se esse médium tem uma mente tumultuada, cheia de problemas, cheia de dificuldades, se essa pessoa, esse médium é um médium desequilibrado, um médium violento, um médium que fala muita bobagem, que sabe que é uma mente muito torta mesmo, ele pode também transmitir energias ruins para aquelas pessoas que estão recebendo. Então, isso que quando a gente vai procurar um médium, seja para receber uma psicografia, seja para ouvir o que é que os espíritos estão dizendo a meu respeito, ou seja para receber um passe, temos que saber quem é esse médium. Não é para receber a energia dos médiums de qualquer médium, não. Só que na casa espírita a gente imagina que as pessoas que se propõem a aplicar essa energia magnética, são pessoas que estão ali, de alguma maneira, se preparando ao longo do dia, ao longo da semana, tentando ter pensamentos equilibrados, ter uma vida emocional equilibrada, porque você imagina, quando a gente está com raiva, a gente trava as mãos, a gente faz cara feia, nosso sistema biológico todo se desequilibra, o coração acelera, produz adrenalina, produz cortisol, o fígado se desequilibra, então a gente está muito mal. Só que a gente às vezes não aparenta muito isso. E quando a gente vai aplicar o passe, a gente está com essa energia pesada. Então é possível que aquele passista, às vezes, transmita isso. É possível, não é o desejável. O desejável é que ele realmente... Agora também não adianta o médium no dia somente se preparar achando que amanhã eu volto a gandaia. Ele tem que fazer isso no dia a dia. Então o médium passista no centro espírita, que é aquele médium curador que vai colocar o passe magnético, ele tem que ter uma vida muito equilibrada. Não dizemos vida santa. Isso é outra coisa diferente. O que importa é ter uma vida equilibrada. O que é vida santa? É a gente não cometer pecados. O que é uma vida equilibrada? É a gente tentar o máximo se melhorar, tentar de alguma maneira equilibrar nossas emoções, sabe, ter um equilíbrio. Claro que de vez em quando a gente vai ter raiva, de vez em quando a gente vai brigar com um familiar, com alguém, alguma situação. Todo mundo passa por isso, né? Até Jesus pegou um chicote uma vez e expulsou os vendilhões do templo. Então todo mundo tem esses dias difíceis. Jesus também teve os dele. Tão difícil que levaram ele para a crucificação. Não foi fácil a vida dele, não. Se a gente vê a vida de Chico Xavier, ele não enxergava de um olho, o outro faltava muito da visão, ele tinha problemas pulmonares, ele tinha problema de próstata. Chico Xavier não teve uma vida boa, não. Ele teve uma vida muito difícil e ele fez tanto bem. Se a gente for esperar estar com saúde para fazer o bem ao outro, se a gente esteja feliz para fazer o bem ao outro, vamos fazer quando? Uma vez por ano? Ou será que, então eu estou numa fase boa, vou fazer o bem aos outros. Não estou numa fase boa, não quero conversa com ninguém, eu vou tentar aqui comigo mesmo. Então vejam bem o que a gente estava dizendo. Então a gente tem esses médiuns os médiuns curadores, os médiuns receitistas e os médiuns cirurgiões. Médium receitista, Allan Kardec dizia, era aquele médium que o espírito vinha e dizia no ouvido do médium, ou psicografava, assim, olha, faça essa pessoa tomar tal remédio, e a pessoa tomava e ficava boa. Então o médium receitista, esse médium ele não é curador, ele não impõe as mãos sobre as pessoas com o objetivo de transmitir essa energia biopsíquica, esse ectoplasma, esse fluido, para que essa pessoa fique boa. Ele simplesmente escuta os espíritos, um espírito vem e diz. Na nossa cabeça a gente começou a associar que o espírito tem que ser um médico, sabe? Um médico, aí começamos a botar nomes. O mais famoso que a gente ouviu falar é o Dr. Fritz, Adolf Fritz. Então o Dr. Fritz atende aqui, então a gente vai. Você já pensou? Quando a gente está aqui na Terra, aqui a gente vai para o SUS, né? Quando a gente chega no SUS para ser atendido, aí tem um médico aí diz, não, mas eu não queria esse médico, eu queria aquele famoso. Aí o rapaz lá do atendimento diz, não, mas esse aí não atende pelo SUS, você vai ter que fazer particular. Aí diz, mas eu não tenho dinheiro, então eu não quero ser atendido por esse médico, eu só quero se for para aquele lá que eu conheço, que eu ouvi falar. Então você vai ter que procurar lá particular, porque aqui no SUS não tem. Então a gente começou a fazer essa bobagem, achar que o fato do espírito vir trazer uma mensagem para a gente, se for ligado à cura, ele tem que ter sido médico no plano material. Só que a medicina que trata das nossas doenças de origem espiritual não tem a ver com a medicina de origem material. Bom, primeiro vamos entender o que é doença, a gente vai falar um pouco mais sobre isso um outro dia. A doença, ela primeiro surge no corpo espiritual, que Allan Kardec chama de perispírito. Ela surge em nós espiritualmente para se manifestar depois no nosso corpo físico. E muitas vezes isso vem até de vidas passadas, que vai em algum momento aflorar em nossa existência. Assim como a mediunidade pode aflorar em um período da nossa vida, digamos nos 20 anos de idade, ou nos 40 anos de idade, ou logo na infância, sei lá, 4, 5, 6, 7 anos, acontece também da gente ter uma doença em tal idade, porque a gente até se programou para ter essa doença. A gente pode dizer assim, olha, eu vou reencarnar, então vou fazer um planejamento
com o objetivo de crescer. Eu era meio preguiçoso, sabe, na vida passada, ficava ali de cara para cima, era rico, não fazia nada. E aí eu vou voltar para a Terra depois de ter vivido aqui, morrido, indo para o mundo espiritual. E aí o pessoal diz, rapaz, você não quer ter algumas coisas não para dificultar a tua vida, para ver se tu melhora? Não, diz, o quê? Casa, carro, dinheiro, fama? Diz, não, leva uma doença. Diz, eu não quero doença não, mas o que acontece é que essa doença vai te matar. Mas se tu tiver fortaleza, se tu se esforçar, tu vai ficar bom dessa doença. Mas tem que ter fortaleza, você tem que se dizer assim, né, eu quero mudar. E aí como é que eu vou receber? Lá pelos 30 anos tu vai receber um câncer. Aí tu tem as opções, ou tu fica lá de bobeira e morre, porque tu não luta, ou então tu vai procurar ajuda. Essa ajuda pode ser ir a um médico, fazer uma quimioterapia, terapia alternativa, o que for. Você pode perder um membro do seu corpo, né? Você pode de repente assim, perder uma perna, perder um braço, sabe? Perder um fígado, sei lá, alguma coisa assim, alguma parte do seu corpo, mas isso vai te impulsionar a você vencer a você mesmo, que antes tu era muito preguiçosão lá, e agora tu está tendo a oportunidade de se mexer, de movimentar, e aí você vai, nasce feliz, tudo, sabe? Aí lá pelos 30 anos essa doença surge em você, não é provocada pelos espíritos do nada, né? A gente já nasce com o nosso organismo programado no cromossomo, no gene, é uma coisa genética que só vai eclodir naquela idade, mais ou menos que a gente precisa, porque naquela idade você programou que vai ter a maturidade para lutar por isso. Se a gente mantiver aquilo que a gente no mundo espiritual, aqueles planos, a gente ao desenvolver doença diz, nossa, eu vou lutar contra isso, eu sou mais forte que essa doença. E é um exemplo para as pessoas, sabe? E dói, e chora, e sofre. Quimioterapia não é uma coisa agradável de se fazer. E essa pessoa vence o câncer e isso, nossa, essa pessoa estava quase morrendo e lutou. Que exemplo para os outros. E ao mesmo tempo ela diz, nossa, eu me fortaleci. Eu me tornei uma pessoa melhor porque eu tive essa doença. Porque eu passei a lutar por mim mesmo e tudo mais. Então veja que a doença, ela é uma situação que pode ser nossa amiga do ponto de vista espiritual. Só que ninguém quer ficar doente. Eu não quero ficar doente, eu não quero ter nem gripe. Né? Uma gripezinha, imagina esse coronavírus, é que eu não quero ter mesmo. Quem é que quer ficar doente? Ninguém. Porém, a ideia da doença, do ponto de vista espiritual, é essa, de que a gente pode progredir, a gente pode melhorar. Então, há espíritos que vêm e dão uma receita, que pode ser uma receita de remédio de farmácia. Tem uns que usam a fitoterapia, né? Quer dizer, pegam ervas da natureza, que às vezes são fabricadas dentro mesmo do lugar onde acontece essa cirurgia, esse receituário, e aí a pessoa leva para casa já pronto e toma. E às vezes a pessoa realmente fica boa daquela situação. Conheço pessoas que passaram por isso e realmente ficaram boas. Eu já tive a oportunidade em um centro espírita onde havia um médium que realizava atividades de cura desse tipo, em que se aplicava fitoterapia a partir de ervas que eram utilizadas, de coisas da vegetação, e que essas pessoas tomavam essa medicação e tinha gente que ficava boa e tinha gente que não sentia nada. Não vi ninguém piorar. Participei durante muitos anos dessa atividade nessa casa espírita, vendo através de um médium conhecido, hoje já é desencarnado, está no mundo espiritual, e não vi ninguém piorar, mas vi algumas pessoas melhorarem. Quantas? Aí não sei. Isso é um erro que nós temos que mudar dentro do movimento espírita. Nós saímos de cientistas da época de Kardec, onde Kardec documentava as coisas, ele meditava, escrevia, sabe, filosofava. Né? E hoje em dia a gente não se preocupa muito com isso. Muitas casas espíritas têm atividades mediúnicas, mas não fazem relatos, sabe? Não anotam, não fazem pranchetas, como, olha, chegou Maria aqui com câncer, saiu boa daqui, ela fez um tratamento, ela trouxe as radiografias, tá? Aqui uma cópia das radiografias, comprovando que a pessoa... Há alguma casa espírita que faz isso, mas nem todas fazem, provavelmente a maioria não faz. E aí as pessoas vão por outras situações, e às vezes por doença, acabam ficando por conta da filosofia espírita. Há também, além dos médiuns curadores, dos médiuns receitistas, os médiuns cirurgiões. Essa expressão não é muito comum ser vista por aí. As pessoas falam de cirurgia espiritual. Então aí vem um espírito, o mais famoso dele é o Dr. Fritz, que já veio através de vários. O mais famoso era o Zé Arigó, que era o José Pedro de Freitas. Ele morreu em 1971, vítima de um acidente de trânsito. E era comum os casos, sabe, de pegar faca e furar a pessoa e sair sangue, ele botar a mão dentro do buraco lá e tirar o carnegão na pessoa, né? Ele usar às vezes, sabe, lata de goiaba, né? Lata de goiabada ali, ele
tirar ali e usar aquilo ali todo sujo, com doce, sabe? E cortar a pessoa e não costurar a pessoa, e o ferimento fechava sozinho. O ferimento frequentemente não infeccionava. Há casos também de utilizações de coisas, sabe, de outros instrumentos perfurantes que não tem nada a ver com a medicina e sem nenhuma condição de higiene. Então esses casos eles são famosos porque desafiam o conhecimento científico. Hoje você vai para um hospital qualquer, né, e você pode ser até particular dos mais caros, você está exposto a ter uma infecção hospitalar e morrer. Eu tenho um amigo, nós temos um amigo que está lá no mundo espiritual hoje, porque ele teve um apêndice que, né, deu um problema, ele foi lá, retirou o apêndice, foi curado dessa parte, não houve um problema, porém teve que colocar uma bolsa de colostomia, e aí passou 6 meses, ele foi tirar, e ao tirar, infeccionou. E ele morreu não do apêndice, mas da infecção da bolsa que teve que ser retirada. Isso num hospital, eu não vou dizer o nome também por questões éticas, mas num hospital bastante conhecido, um hospital bastante bom, com muita estrutura, e ele morreu em decorrência disso. Pois esses médiuns que realizam essas atividades, o Dr. Fritz é o espírito mais famoso que faz isso, o Arigó era o mais conhecido, nos anos 50 principalmente, mas que eram realizadas sem nenhum tipo de asepsia, sem nenhum tipo de higiene, nenhum tipo de limpeza, e as pessoas não morriam, né? E até ficavam curadas. Algumas pessoas dizem, não, eu fiquei bom. Eu tive a oportunidade, né? O Dr. Adolf Fritz, ele trabalhou através de um médium chamado Edson Queiroz, que em 1991 ele foi morto a facadas pelo caseiro. Esse Edson Queiroz, ele era médico, se não me engano ele era ginecologista, lá em Recife. Ele esteve na cidade que eu morava, a cidade de Palmares, ali próximo a Recife, 150 km de Recife. Eu morei lá durante muitos anos, e eu me lembro que na ABB, né, na cidade, ele foi lá e eu fui assistir porque minha mãe tinha ido lá, tinha ido ver a situação lá. E eu fui buscar minha mãe mais tarde, e quando eu cheguei lá tinha dezenas de pessoas sentadas no chão. Minha mãe relata que o médium entrava em transe, começava a tocar um violão, cantando aquela música Estou Pensando em Deus, né? Ia caminhando entre as pessoas e escolhendo as pessoas que seriam, de alguma maneira, tratadas. Eu cheguei e eu fiquei, estavam sendo filmadas, né? Naquele momento ali, as pessoas cirurgiões. Foi um dos primeiros contatos que eu tive com assim, temas espiritualistas. Eu devia ter uns 15 a 16 anos. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei impressionado, porque realmente ele enfiava a mão dentro da barriga da pessoa e eu vi o corte. Não parecia uma coisa assim cinematográfica, parecia uma coisa assim real. E eu via quando ele puxava alguma coisa de sangue que chega a pingar lá no chão. E as mãos dele estavam assim, ó, abertas para todo mundo ver, a câmera filmando. Ele estava com blusa sem mangas e não tinha como aquilo ali ser fraude. E ele fazia e puxava. E a pessoa não fazia muita cara de dor, não, fazia assim, só um gesto assim. Mas para o que ela estava vivenciando ali era para estar morrendo de dor ali, né? E aí colocava dentro de um tubo de água ali, de álcool, e ficava ali visível para todos. Eu fiquei impressionado. Enquanto eu esperava ali que terminasse aquela sessão, um senhor muito idoso, muito velhinho, chegou numa cadeira de rodas e entrou. Eu não vi o momento como foi lá dentro, só sei que eu estava lá de fora e ele saiu empurrando a própria cadeira. Saiu andando com dificuldade, mas empurrando a própria cadeira. Eu não posso averiguar isso, eu não fui atrás de perguntar disso, tudo mais, só tinha uns 15, 16 anos. Mas fiquei muito impressionado com tudo isso, né? Então, o Adolf Fritz, esse espírito que se acha que ele é alemão, se pesquisou, ele nunca se descobriu, não tem uma certidão de nascimento. Ele relatou, ou se relatou que ele era do exército alemão e que viveu na Primeira Guerra Mundial, porém nunca se viu nenhum documento no exército alemão de que ele realmente tenha existido. Esse nome Adolf Fritz não existe na Alemanha. Pelo menos algumas pesquisas de algumas pessoas, jornalistas, historiadores, nunca encontraram. Ele não apareceu apenas através de Arigó e também do Edson Queiroz, o Maurício Magalhães, um outro médium, Rubens Farias Júnior também, o Aila Harad, o Mauro Pacheco Vieira, né, Kleber Aran Ferreira e Silva, sabe, tantos outros, Francisco Monteiro, José Teixeira de Faria, né, Dr. Werner Yater, um monte de gente, né, acredita diz ter recebido o espírito desse Dr. Fritz e realizado cirurgias espirituais. Aqui no Cariri mesmo, né, existem outras pessoas que trazem um médium para cá e que afirmam ser Dr. Fritz e que realizam essas cirurgias espirituais. Por isso que são médiums cirurgiões.
Veja bem, esse médium ele poderá ser apenas para isso, ele não ser um médium psicógrafo, não ser um médium vidente, não ser um médium audiente, porém, sob a influência dos espíritos, ele ser capaz de realizar essas cirurgias. Bom, elas são passíveis de serem fraudes, algumas podem até ser fraudes. Né? Eu não tenho conhecimento de cada um desses casos aqui que eu citei, apenas através, né, de livros que a gente lê, de informações da internet, de documentários. Porém, há casos que são realmente impressionantes. Eu tive a oportunidade de ver esses casos em centros espíritas, aos quais eu estive trabalhando como assistente, como alguém estava lá, e vi casos realmente impressionantes. Né? Duas pessoas da minha família mesmo tiveram doenças incuráveis e que, através uma de cirurgia espiritual e outra de receituário espiritual, ficaram curadas desses problemas de saúde e nunca mais tiveram nada. Né? Pode ter outros problemas de saúde, mas aquele pelo qual ele foi ao centro espírita não tem. Né? Um amigo nosso tinha uma deficiência visual, foi ao centro espírita e não teve nenhum benefício. Porém, para ele o benefício foi conhecer a doutrina espírita. Ele disse que passou a frequentar o centro espírita e a cura para ele foi a cura da alma dele e não do corpo material. Porque ele passou a estudar o espiritismo, ele passou a entender melhor a vida dele, o mundo, e a filosofia espírita o preencheu. Então vamos entender uma coisa importante. O médium curador é aquele que provoca, de alguma maneira, alívio do sofrimento do outro ou a cura de uma doença que a pessoa tem. Isso não pertence ao espiritismo, isso está presente em todas as culturas, em todas as épocas da humanidade. Seja lá qual for a cultura, a religião, ou mesmo sem ter religião, ou mesmo sendo ateu, a pessoa pode ter essa disposição, essa faculdade, sem nem saber. Às vezes a pessoa coloca uma massagem de leve na cabeça do outro e cura a dor de cabeça do outro, sem nem saber. Às vezes uma pessoa faz uma massagem nos ombros de um familiar e a pessoa que estava sentindo muita dor, né, de repente tem um alívio ou até mesmo não sente mais aquela dor durante alguns dias, porque às vezes a pessoa acha que foi a massagem, mas na verdade pode ter sido essa doação dessa energia biopsíquica, desse ectoplasma, desse fluido, né, que está nessa pessoa, nesse médium e que passou para o outro. Podemos chamar do que quiser, podemos não chamar de médium se não quisermos, mas não tira o fato de que eu transmiti para você algum tipo de benefício, alguma coisa de mim passou para você que causou em você alívio ou que causou em você a cura de um mal. Né? Jesus é o mais conhecido, né? Que ele estendia a mão e as pessoas eram curadas, às vezes só pela sua fala. Na Bíblia fala que Pedro andava e a sombra de Pedro, passando nas pessoas deitadas em macas no chão, curava as pessoas. Então isso era uma maneira de se dizer assim, né? Talvez por uma hipérbole nossa, né? O poder era tão grande que a sombra das pessoas fazia as pessoas, a sombra desses médiuns fazia as pessoas ficarem curadas. Então a Bíblia tem muitos relatos disso, muitas culturas, entre faquires indianos, a monges budistas em outros lugares, onde pessoas que eram realmente sentiam um benefício, tinham algum tipo de alívio de suas dores ou até mesmo a cura, né, de seus problemas. É muito comum eu escutar, esses dias mesmo conversando com uma pessoa que assiste as lives através das redes sociais, ela dizendo assim: olha, eu quero aprender para eu ajudar as pessoas. Bom, pessoas que têm algum tipo de mediunidade, parece que já está impregnado no DNA espiritual dela, que ela tem que aprender mediunidade para ajudar os outros. Eu até hoje nunca ouvi uma pessoa dizer assim: eu tenho que aprender mediunidade porque eu quero enganar os outros. Parece que a gente já é programado no mundo espiritual para quando a gente perceber que tem alguma coisa diferente na gente, a gente já querer ajudar os outros. É uma coisa meio que, sabe, de solidariedade, de caridade, como a gente quiser chamar. Mas todo médium tem essa situação. Eu sou vidente, mas sempre tenho uma necessidade de ajudar os outros. Eu sou audiente, eu escuto os espíritos, mas tenho necessidade de ajudar os outros. Isso é muito positivo. Porém, a gente suspeita de que as pessoas já estão no mundo espiritual preparadas para vir para a Terra, sabendo que tem a mediunidade, só que elas esquecem devido ao fenômeno reencarnatório. E aí há uma necessidade imensa de ajudar o semelhante. Ou seja, a habilidade empática, que a gente já falou em outra live, no médium ela é mais desenvolvida. E empatia é essa capacidade de ligação que eu tenho com o outro, de sentir o que o outro sente. Sem empatia, nós seríamos psicopatas, né? O psicopata é alguém que não tem empatia nenhuma. O psicopata é alguém que não sente nada que o outro sente. Ele não tem remorso, ele prejudica o outro, ele não está nem. O que importa é ele. Então, um psicopata não consegue viver em sociedade. Ele vive ali escondido, sem ninguém saber que ele é psicopata. Ninguém que é psicopata diz: olha, eu sou psicopata, quero te prejudicar. Ninguém sabe. A empatia é uma característica
dos seres humanos, que nós precisamos dela para poder vivermos juntos, e algumas pessoas têm uma empatia num grau maior. Por algum motivo que a ciência desconhece, a ciência materialista, algumas pessoas são capazes de ter um contato maior com o outro. A gente fez uma live sobre isso um dia desse, falando sobre sensitivos, é só vocês procurarem, que tem essa habilidade empática maior. E essa empatia nos faz a pensar que nós precisamos contribuir para que a humanidade progrida, para que haja alívio do sofrimento das pessoas. Ou seja, todo médium tem vontade de ajudar o outro. Isso é uma coisa meio que característica da mediunidade. É claro que alguns vão ter medo, alguns vão ter, sabe, eu não quero ter isso não. Já vi gente chegar no centro espírita e dizer, eu vim aqui porque eu quero que você tire isso de mim, que eu não quero isso não. Isso acontece, isso existe. Algumas pessoas têm essas situações, mas não são todas as pessoas que são assim, né? Então, em boa parte dos médiuns existe uma perturbação, porque muitas vezes eles não conseguem se entender com o mundo ao seu redor. Parece que eles são peixinhos fora d'água. Esses dias mesmo, aqui no Juazeiro do Norte, um amigo nosso cometeu suicídio. Ele não era espírita, mas era de uma outra corrente filosófica religiosa, que era o candomblé, né? E esse nosso amigo, eu não posso dizer o nome dele, por questões éticas, ele tirou a própria vida. Chegou aos meus ouvidos, eu não tenho certeza, eu conversava com ele, ele falou algumas vezes sobre isso, né, que a família, por ser de outra religião, não aceitava que ele fosse candomblessista, por preconceito, né? E segundo algumas pessoas disseram, né, isso foi uma das causas, né, dele cometer suicídio. Veja que eu estou dizendo uma coisa muito grave, não estou dizendo o nome da pessoa, isso não me cabe, mas é uma coisa que acontece, né? De pessoas às vezes, das pessoas às vezes não aceitarem que eu seja espírita, e porque são todos dessa religião A ou B, e provocar. E algumas pessoas, devido a uma série de problemas, não somente a isso, podem chegar a tirar a própria vida, né? Então, é uma tristeza que ainda exista isso. E como médium, a gente tem uma necessidade imensa de querer fazer parte de uma coisa maior, de querer ajudar, de querer contribuir. E muitas vezes se sente um peixe fora d'água porque não é compreendido pelas pessoas. O João Roberto fala assim, pessoas que têm vícios, que só prejudicam a si mesmo, tem um poder da cura ou só pessoas sem vícios? Bom, se a mediunidade, pergunta Kardec, fosse dada somente às pessoas bondosas, às pessoas que tivessem só virtudes e nenhum defeito, quem é que ousaria solicitar a mediunidade? Porque eu mesmo tenho muitos defeitos, eu tenho muitos vícios, e aí se formos procurar só as pessoas que são boas para ter a mediunidade, quantas pessoas teriam, né, a mediunidade? Se fôssemos dar a mediunidade visual para as pessoas boas que só querem ver coisas boas, quem de nós teria? Seria quase nenhum. E ao contrário, a maior parte da humanidade tem uma boa quantidade de mediunidade. Tem gente que tem só um pouquinho, tem gente que tem muita. A mediunidade é dada de maneira indiscriminada a todas as pessoas. Com que objetivo? Fazer as pessoas crescerem. Primeiro eu mesmo crescer. Se eu sou médium e eu acendo uma luz, eu sou o primeiro a me iluminar. E ao mesmo tempo que eu acendo a luz, essa luz atinge outras pessoas. Então, mesmo que eu seja vicioso, mesmo que eu seja uma pessoa ruim, eu posso também provocar fenômenos mediúnicos. De cura? Bom, às vezes sim, é possível que uma pessoa, mesmo tendo vícios, ela venha de alguma maneira contribuir. Digamos que eu sou uma pessoa viciosa, que eu vivo com algum vício ou qualquer, digamos, a bebida alcoólica e vivo embriagado, mas aí um amigo meu está passando por uma dor de cabeça e eu faço uma massagem na cabeça dele, a cabeça dele de repente a dor de cabeça passa. Por quê? Se pensa que foi massagem, mas pode ter sido fluido magnético que saiu da mão da pessoa e atingiu o corpo espiritual de quem está sofrendo e provocou nessa pessoa uma sensação de alívio, de bem-estar. Então, de repente, quem fez a massagem nem sabe que tem esse poder, mas que provoca, às vezes, nos outros essa sensação de alívio. É claro que ele tem vícios, mas quem não tem? Chico Xavier não se achava uma pessoa superior, não. Era um posto de humildade. Mesmo assim, ele fazia o bem. Ora, o Edson Queiroz dizia receber Dr. Freitas, seja lá qual for o espírito que dava comunicação através do médium Edson Queiroz. Não é o Edson Queiroz aqui do Ceará, é o Edson Queiroz lá do Pernambuco, que é outro Edson Queiroz, né, que é um médico lá do Recife. Então, esse médico Edson Queiroz, ele foi assassinado a facadas pelo caseiro da sua residência. E o caseiro, ao falar, eu me lembro dessa reportagem, ele dizia, é porque ele era muito bruto comigo, ele me tratava muito mal. Posso estar enganado pelo tempo que faz, já faz muitos anos que isso aconteceu, mas se a memória não me falha, foi isso.
Então ele era médium, ele era médico, ele provocava o bem-estar nas pessoas, provocava cura nas pessoas, mas não impedia dele ser uma pessoa grosseira, dele ser uma pessoa bruta, de tratar mal as pessoas, né? E aí alguém um dia não gostou e foi lá e esfaqueou ele até a morte. Então, gente, ser médium, se fosse dar mediunidade só para as pessoas boas, então pouquíssimas pessoas no mundo seriam médiums e a mediunidade ficaria muito restrita. A mediunidade sendo dada a todas as pessoas, inclusive a mediunidade de curar os outros, então todos têm ao seu alcance a oportunidade de crescer espiritualmente, e não somente aquelas pessoas que são assim ou assado. Então entendamos que nós podemos ser médiuns dentro de qualquer religião, dentro do xamanismo, dentro do espiritismo, dentro do candomblecismo, dentro do umbandismo, de qualquer lugar, né? Ou fora de todas as religiões, e de alguma maneira nós temos essa habilidade ou essa faculdade de provocar bem-estar nos outros. O bem-estar pode ser conversando com o outro. De repente essa energia que eu tenho, ela vai chegando na pessoa através da minha fala, da minha conversa, e a pessoa vai se sentindo bem, porque eu vou inspirando aquela pessoa, dizendo coisas que são salutares, que são boas para ela. Não é preciso que haja o toque, às vezes a presença, a conversa, provoca no outro essa sensação agradável, né, de alegria, de melhorar, de se sentir alívio daquelas dores que a pessoa tem. Então vejam bem, mediunidade, ela está para todos, e a mediunidade de cura existe. A única coisa que a gente deve se perguntar é por que alguns espíritos que foram médicos na Terra, ou dizem que foram médicos na Terra, precisam ainda continuar clinicando no mundo espiritual. Gosto de lembrar da frase que acontece no livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, quando ele vai até o ministro Clarencio, onde ele deseja pedir ao ministro Clarencio para voltar a clinicar lá na cidade espiritual de Nosso Lar, né? E quando ele chega lá, que ele vê uma companheira dele dando exemplos lá, e o Clarencio adverte duramente essa mulher, porque ela não fazia nada lá no mundo espiritual, lá na cidade de Nosso Lar. André Luiz fica com aquele, ele diz assim: eu fiquei com a cara do estudante bisonho diante de um examinador. Ele ficou morto de vergonha, e ele diz: não vim pedir nada não. E o Clarencio diz assim: não, você veio aqui sim, porque o Clarencio era um espírito muito elevado, ele era capaz de ler o pensamento e a alma do espírito André Luiz. Ele diz: você veio aqui, foi pedir para clinicar. Só que você não sabe que a nossa clínica aqui é outra, que a nossa medicina aqui não é a mesma. Você veio pedindo para clinicar, mas vai ter que aprender outras coisas. E dá a ele o passe para que ele vá para o Ministério da Regeneração, né, e nas câmaras de regeneração, onde chegam os espíritos nas piores condições, e que ele der para eles poderá ir para outras áreas da colônia de Nosso Lar, onde ele poderá aprender outras coisas, né, na área da comunicação, Ministério da Comunicação, Ministério do Auxílio. E ele vai escrever 16 livros, que é a série André Luiz, mostrando essas andanças dele, estudante, no mundo espiritual. Veja, ele era médico, e era um médico muito, muito bom, muito conhecido na época. E mesmo assim ele teve que passar anos para aprender. E não foi para ser médico aqui na Terra para vir fazer cirurgia espiritual. Então a gente tem um negócio de que assim, a pessoa morre, a pessoa, eu sou professor, eu morro, eu quero continuar dando aula, e venho através de um médium fazer isso, dar aula para as pessoas. Então por que será que essas coisas acontecem? Tem um benefício, né? Porque ao curar muitas pessoas, isso causa impacto nas pessoas. Muitas pessoas passam a acreditar na existência da vida após a morte, nos espíritos, na comunicação com os espíritos, por conta desses fenômenos, que antigamente eram fenômenos de objetos, né, caírem, de mesas dançarem, de mesas, né, chamadas espíritos batedores e tanto. E depois foi uma febre, foi uma onda de espíritos, né, especialmente o Dr. Fritz, mas não somente ele, de provocarem essas cirurgias espirituais, essas curas espirituais. Elas continuam existindo. Quero que saiba que muitos destes médiuns que receberam o Dr. Fritz foram processados na justiça por curandeirismo, por prática ilegal da medicina e etc. Porque não se pode fazer isso, não se pode pedir que a pessoa deixe de tomar o remédio do médico encarnado comum para tomar apenas o espiritual. E aí muitos centros espíritas, usando o bom senso, dizem: meu filho, você continue tomando o remédio do médico e vem aqui tomar o passe. E se tiver aqui um receituário mediúnico que você quiser tomar, ou a fitoterapia que a pessoa o espírito sugeriu, você toma se quiser. Se você achar que é uma coisa boa para você, você faz. Então muitos centros espíritas têm bom senso. E outros não, tem médium, e às vezes esses médiums nem são espíritas,
Muitos desses médiuns que receberam o Dr. Fritz nunca entraram no centro espírita, fundaram um centro espiritualista e dizem que é espírita, mas nunca leram uma obra de Allan Kardec, mas fizeram curas espirituais. As pessoas dizem, tem um centro espírita ali que recebe o Dr. Fritz e que as pessoas lá tal. Então, às vezes a pessoa confunde centro espírita e aí, na verdade, é um centro espiritualista. Não que seja ruim, mas aí as pessoas acham que é a mesma coisa. E aí as pessoas começam a associar que aquelas curas espirituais, aquelas cirurgias, são do espiritismo. O espiritismo não veio para curar corpos. O espiritismo veio para curar almas. E a alma é curada do mal que ela provoca a si mesma e aos outros. O que importa é a filosofia espírita, é o olhar que eu tenho sobre minha própria vida e a minha preparação para uma vida futura. Isso é o que Allan Kardec mostra através dos livros que ele escreveu. A gente buscar a cura do corpo não tem nada de errado. Vou buscar nos médicos, vou buscar no mundo espiritual, onde for. Se eu estiver doente, eu vou. Mas não posso querer que isso seja a única coisa, ou que isso seja o mais importante. Porque uma pessoa pode muito bem salvar o seu corpo e perder a sua alma. Quantas pessoas não ficaram boas de uma doença, digamos, de uma cirrose no fígado, e voltaram a beber e morreram por conta disso, de vez atropelar alguém ou alguma coisa desse tipo. Então, de que adianta você salvar o corpo e às vezes perder a alma porque teve a saúde e talvez o que você precisasse não fosse a saúde, fosse a doença. Queria encerrar, foi muita coisa, tem mais informação, mas não dá para passar tudo em apenas 60 minutos da live. Queria agradecer a presença de quem estava aí assistindo e algumas pessoas que contribuíram com alguma fala. Estamos sempre à disposição, toda terça e sexta-feira, para a gente estudar um pouquinho da doutrina espírita, sempre às 8 horas. Tem um canal lá no YouTube onde a gente deixa as lives. Vou salvar essa live aí no canal aqui do Instagram, no Prof. Júnior Historiador, e daqui a pouco ela vai estar no canal do YouTube Prof. Júnior Historiador. Ela é Reflexão Espírita. Quem quiser vai lá. O objetivo não é ter seguidores, é apenas colocar no lugar fora das redes sociais, porque algumas pessoas não têm redes sociais, me perguntam sobre essas lives, aí eu decidi criar o canal, vou estar sempre repetindo isso. O objetivo não é ter seguidores, mas divulgar a doutrina espírita. O importante não é o médium, mas a mensagem que os espíritos mandam para todos nós. Desejo a todos uma boa semana, muito obrigado pela atenção de todos, muita paz e até sexta-feira.